A gente vai conversar sobre tradicionalismo, que é um movimento dentro da Igreja Católica. A gente vai conversar com o Leandro, que também é ex-protestante e tem bastante a ensinar a gente e a compartilhar as suas experiências com esse grupo dentro da igreja e muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque se nos tivessem alertado algumas posições e pensamentos, né, fundamentalistas desse grupo, a gente teria não caído, né, em muitos radicalismos e coisas que nem mesmo a igreja ensina. Então, esse tema promete. Compartilhe com as pessoas que você acha que tem algum interesse nesse tema. A gente vai conversar sobre o tradicionalismo. Vou esperar o Leandro entrar. E vocês podem convidar as pessoas aí que se interessa pelo tema ou que está precisando, né, saber o que de fato é o tradicionalismo e tudo mais. Se quiser, também pode deixar alguma pergunta que vocês tenham ou dúvida para a gente responder. Olá. Leandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Então, a gente vai conversar sobre um assunto aí um pouquinho polêmico, né? Dentro da igreja, que é o tradicionalismo. E eu gostaria que você explicasse primeiro o que é o tradicionalismo dentro da igreja. O que caracteriza esse movimento, para as pessoas que não sabem? Bom, antes de falar esse tema, né, eu acho que seria importante fazer uma pequena introdução para explicar que eu encaro o tradicionalismo como uma ideologia dentro da igreja. Uma ideologia que eu chamo de eclesial. Né? E por que eu trato como uma ideologia? Primeiro, porque nós temos que ver o que é uma ideologia e por que a gente coloca o tradicionalismo como sendo uma. Bom, a ideologia em si mesma, ela se contrapõe ao quê? A sabedoria. Né? E o que é a sabedoria? É você ter uma ciência de ordenar as coisas. Ordenar as coisas a partir das causas ou dos princípios mais elevados. Né? E na igreja a gente participa um pouco de uma sabedoria. Né? No momento que nós recebemos o nosso batismo, nós antes, né, até antes mesmo de receber o batismo, nós recebemos o dom da fé. Né? Mas no batismo nós recebemos também um instinto para reconhecer quando há uma sabedoria verdadeira acerca da doutrina da igreja, que é o sensus fidei. Né? O Papa Francisco, na Evangelium Gaudium, né? Nessa exortação apostólica aqui, né? Ele diz que o sensus fidei, ele é o seguinte, né? Ele formata a mente do católico para pensar catolicamente. Né? Então ele diz assim: a presença do Espírito confere aos cristãos certa co-naturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite captá-las intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para expressá-las com precisão. Então o que acontece? Geralmente a sabedoria é um conhecimento que você precisa de muitos estudos, né, para chegar a grandes sínteses. Né? O sábio, ele precisa ter um labor muito grande, ele precisa estudar muito e, no fim, o que ele faz? Qual é o ofício do sábio? O ordenar.
né? Ordenar como? Conhecendo a verdade, né? Depois colocando as coisas no seu lugar, que é o ordenar. E quando ele faz isso, ele acaba também afastando o erro e julgando os princípios que deram origem a esse erro, né? Então, é isso que o sábio faz. Só que, vamos pensar um pouco. Se o cristão ele precisasse desse labor todo, né, para ser cristão, o cristianismo ele ficaria restrito a uma elite intelectual, né? Então, o que é necessário? É necessário ter um certo dom dado por Deus para reconhecer qual é a sabedoria verdadeira, qual é a doutrina verdadeira da igreja. E isso é o sensus fidei, né? Que aqui mesmo diz, nos faz ter uma certa connaturalidade, né, com as realidades divinas e com a sabedoria. Mas como é que você adquire esse sensus fidei? Digamos, você é batizado e logo você já sabe fazer tudo? Pensar catolicamente? É óbvio que não, né? E para isso, a igreja, ela recentemente lançou um documento chamado Sensus Fidei na vida da igreja, esse daqui, né? E nesse livrinho ele diz que você precisa ter 6 condições para conservar o sensus fidei bem apurado, né? E qual é esse sensus fidei bem apurado? Quais são as condições, né? São 6. Eu vou citar aqui. A primeira delas é a participação na vida da igreja. Então, se uma pessoa é batizada, depois nunca mais volta para a igreja, óbvio que ela não vai ter sensus fidei nenhum, né? O outro ponto é a escuta da palavra de Deus, ou seja, estar em contato com a verdade revelada o tempo inteiro, né? Com as escrituras sagradas, com os santos padres, né? Tentar ter esse contato de alguma forma. O outro é a abertura à razão, né? O católico, ele não é alguém que é fundamentalista e que ignora as coisas da razão, né? Ele não pensa supersticiosamente. Por quê? Porque a superstição é uma virtude que se opõe exatamente à virtude da religião, né? A quarta é a adesão ao magistério. Então, uma das notas do católico é justamente a adesão ao magistério, o que o magistério diz. Então, inclusive, é um consenso unânime entre os teólogos que se você se opõe a um ensinamento do magistério, seja qual nível esse magistério for, autêntico ou extraordinário, infalível, você peca mortalmente, porque acaba sendo uma objeção indireta à fé, né? Então, por isso que o documento ele trata a adesão do magistério como uma condição para você praticar o seu sensus fidei, né? O outro ponto é buscar a santidade, né? Não existe católico que seja católico que não busca a santidade, né? Porque é o objetivo da vida do católico. E por último é a edificação da igreja, né? Então Deus ele leva os indivíduos os indivíduos da igreja a se construírem como cristãos, mas dentro de uma comunidade, né, que é a igreja. Então, tudo o que eles devem fazer deve ser feito para a edificação da igreja. Então, vivendo essas 6 condições, você consegue justamente apurar o seu sensus fidei. Você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa ser um grande filósofo. Basta fazer essas coisinhas, viver sua vida de sacramentos, estudar ali razoavelmente, né? E você vai estar com o seu sensus fidei apurado, né? E o que acontece? Muitas das prerrogativas para você ser um tradicionalista é você ter conhecimento de um sábio.
e de um sábio que precisa estudar muito, né? Então, por exemplo, para você objetar um só documento, sei lá, uma Evangelium Gaudium, né? Não aceito esse documento. Tudo bem, mas o que você precisa ser? Você precisa ser doutor em teologia dogmática, teologia moral, teologia pastoral, doutor em direito canônico, enfim, uma série de conhecimentos que não estão ao alcance de todos, né? Não estão ao alcance de todos e tornam o catolicismo justamente uma religião de elite, né? E justamente esse é um dos grandes efeitos do tradicionalismo, né? O elitismo espiritual, muitas vezes, que eu vou falar mais para frente, né? Mas bem, e agora entrando efetivamente no tema, né? O que é um head trade, o que é o tradicionalismo, né? Algumas definições foram tentadas, né? Quando apareceu esse fenômeno, principalmente ali na década de 80 e 90, quando o movimento estava muito forte por causa de Monsenhor Lefebvre, muitos católicos, apologistas católicos, né? Eles tentavam nomear esse fenômeno, né? E várias pessoas foram tentando dar termos ali, né? Então, uma primeira delas se chama Sandra Minsel, né? Ela é uma escritora de ficção, né? É católica também, mas escritora de ficção. Ela definiu assim, né? Ela se diz a pessoa que cunhou o termo head thread. Ela colocou assim, né? O que eu tinha em mente era um certo complexo de pontos de vista exemplificado pelas páginas The Remnant, né? Catholic Family News, The Fatima Crusader. São sites dos Estados Unidos, né? Tidos como tradicionalistas, né? Aí algumas características. Antissemita, tem uma galofilia, né? Pró-confederação. No caso dos Estados Unidos tem teve a guerra civil, né? Os confederados versus, então ela associava naquela época os tradicionalistas a pessoas que também defendiam essas pautas mais, né, extrema direita, digamos assim, né? E pessoas aficionadas por teorias da conspiração, né? Aqui ela diz, é tudo culpa do Illuminati, mas o Illuminati, hoje o pessoal não usa o Illuminati, o pessoal hoje usa maçonaria, né? É outra coisa. E o ideal de governante é gente tipo Salazar, né, de Portugal. E em 2008 ela reiterou, né, que ela disse assim, né, como inventor do termo head thread, inventora do termo head thread, pode-se afirmar que não significa simplesmente preferência pela missa antiga e devoções tradicionais. O head thread carrega muitas outras cargas sociais e políticas que não tem nada a ver com o horário em latim. Daí ela cita integrismo, galofilia, antissemitismo, simpatias confederadas, atração pela aristocracia e formas autoritárias de governo. E daí, mais recentemente, teve outras tentativas de denominação do termo, né? E tem também o Dave Armstrong, hoje, que prefere não chamar de head thread. Por quê? De radical tradicionalista. Porque ele entende que tradicionalista é um termo que ainda pode ser usado de forma católica, né? Enquanto que o que é o tradicionalista que nós conhecemos, ele não é uma forma autêntica de ser católico. Então ele chama eles de católicos reacionários radicais, né? É assim que ele chama os tradicionalistas. E quais são as características próprias do tradicionalismo, né? Bom, o tradicionalismo ele tem um mito fundador,
né? E qual é o mito fundador, o primeiro deles? É o Concílio Vaticano II, né? Então, a primeira coisa é a objeção ao Concílio Vaticano II, ou o entendimento do Concílio Vaticano II como uma chave de explicação do que é a Igreja hoje, né? Dos problemas da Igreja hoje. Uma outra preocupação deles, né, é a oposição à Missa Nova, ou à Missa de Paulo VI, que uns entendem que ela é válida, mas ilícita, e outros entendem que ela é objetivamente inválida, né? Ela não como alguns sede-vacantistas, né? Então eles entendem que ela é inválida ou ofensiva a Deus, né? E eles entendem, né, que o concílio ele foi um concílio qualitativamente diferente dos demais, né? Que ele não foi um concílio como os outros. Mesmo que você demonstre, não, o concílio é reunião dos bispos, reunião com o Papa para determinar certas diretrizes para a Igreja. Isso é o comum, é a definição de todos os concílios que já existiram. Mas ele vai dizer, não, peraí, não, esse concílio foi diferente, porque ele teve ambiguidades, ele foi pastoral, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eles veem essas duas coisas, que o concílio foi uma chave de problemas da crise atual da Igreja, e que a Missa Nova também se compreende nessa chave de problemas. Uma outra característica deles é que eles entendem que eles têm várias noções conspiratórias, né, como a Sandra Missel falou. Eles entendem que a teologia da libertação, a maçonaria, o modernismo, esse monte de coisas simplesmente invadiram a Igreja e tomaram, né? Tomaram inclusive a cabeça do Papa, né? E eles acham que a Igreja está sendo comandada, de certa forma, por esses agentes, né? E bem, essas são as características um pouco gerais deles, né? E eles também são elitistas espirituais, né? No sentido de que eles realmente acham que eles têm a verdade, né? E o resto do mundo católico simplesmente não conhece aquela verdade. Então, muitas vezes o que eu ouço, né, quando tem esses debates que a gente vê por aí, né, sobre o concílio, etc., eu vejo assim: padre fulano de tal resolveu o problema do Concílio Vaticano II. Leia o livro tal, ou faça o meu curso tal, para saber, né, como eu resolvo esse negócio da crise do Concílio Vaticano II, né? E daí todo mundo vai poder virar tradicionalista. Então, qual é a premissa, né, por trás? A premissa é de que o catolicismo é algo elitista, né? Você precisa saber a tesezinha lá do padre do fim do mundo, né, ou do escritor tomista do fim do mundo, para você ser um católico autêntico. Quando na você verdade, está na verdadeira igreja. Entendeu? Então, assim, fica um negócio complicado, né? Porque isso não se parece. Porque o que acontece quando o cara diz que você precisa conhecer um carinha lá do fim do mundo para saber a verdadeira igreja? Ele está dizendo, em outras palavras, que a igreja ela não tem mais visibilidade. Universalidade, né? Universalidade, que ela não pode ser vista, né? Porque, certamente, a maioria dos bispos não estão nem aí para esse cara. E a maioria dos fiéis também. Então, o que aconteceu com a visibilidade da igreja? Se depende desse cara para a gente saber a verdade, né? Sumiu, né? E a universalidade da igreja, né, acaba se perdendo também, né? Inclusive, eu estava numa live ontem, né? Acabei falando só de passagem sobre esse assunto, que às vezes eu vejo, né, alguns fiéis relacionados aí com esses grupos, né,
fraternidade, resistência, o que quer que seja. Né? E daí fazem missas, né? Em garagem, na casa de alguém, né? Hoje vai ter a Santa Missa tradicional, a missa de sempre, na casa de fulano de tal, vai, né, nesse endereço. Aí vem uma garagenzinha, o padre lá sozinho com meia dúzia de fiéis. Aí a gente fica pensando, poxa, caramba, né? A igreja não está sendo perseguida, pelo menos não no Ocidente, né? Não ainda no nível que a gente pensa que está numa catacumba, né? A gente tem missas livres, a gente tem bispos operando tranquilamente, né? Então, isso não se parece realmente com a Igreja Universal. Isso se parece com uma seita, e obviamente é uma seita, né? Completamente uma seita. Né? E assim, você percebe que a gente que veio, né, do protestantismo, o discurso é o mesmo, só muda o foco, né? Assim, então, assim, é só a tradição, igual o protestantismo, é só a Bíblia. Aí eles querem restaurar uma época da igreja que estava tudo perfeito, a época de ouro. Igual o protestantismo, né? Que tem aquela coisa de, não, a gente está restaurando o cristianismo puro e simples, primitivo. Então, tem uma forma de pensar, assim, muito semelhante, né? Não sei se você percebe isso. Não, sim, tem várias aproximações, né? Tanto práticas como teóricas. Né? Uma das aproximações práticas é que eles se parecem muito com o pensamento fundamentalista comum em todas as denominações, né, fundamentalistas, de fato, de cunho neopentecostal, aquela coisa toda. É muito parecido o pensamento, muitas vezes. Né? Eles têm um espírito muito devocional, né? Muito devocional mesmo, mas pouco crítico, eu acho. Né? No meio deles se cultiva um apego excessivo a devoções, né? Mas uma intelectualidade muito rasa, penso eu. Apesar de dizerem que tem que eles têm intelectualidade, tá? Apesar de eles lançarem livros todos os anos, etc. Né? Se você for observar, na verdade, eu, por exemplo, não vejo grandes obras, por exemplo, escritas de apologética de tradicionalistas. Não vejo grandes obras escritas de evangelização. Principalmente evangelização. Principalmente evangelização. Mas por quê? Porque é uma deficiência que eles têm. Eles não conseguem fazer isso. Né? Porque o que consiste, né, a apologética, né? É você conseguir defender, né, a igreja em todas as suas etapas, uma defesa científica da igreja. E como é que você vai fazer isso, sendo que você rejeita há pelo menos 50 anos o que a igreja é? Né? Como é que você vai evangelizar se você não acredita que possa existir inúmeras maneiras de você fazer isso? Né? Porque quando você entra no meio, você percebe o seguinte, que só existe um tipo de discurso. E qual é o discurso? Vocês aprendem e nós ensinamos. É isso. Né? Se algo sai um pouquinho dessa tonalidade, eles se afastam ou eles repelem você de alguma forma. Então, é por isso que é muito estranho alguns entenderem a questão do ecumenismo, por exemplo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre o ecumenismo. Né? E o ecumenismo
é basicamente você sentar junto com uma pessoa e tentar realmente entendê-la, entender o que ela crê, né? E a partir disso tentar elaborar um caminho comum para vocês trilharem, né? Ou tentar ver assim, será que por essa forma você não consegue concordar comigo, né? Aquela coisa. Então existe uma paciência, né? Existe uma caridade. Isso não está no olhar deles. E é por isso que eles muitas vezes confundem o ecumenismo com apologético ou evangelização. Quando o ecumenismo não é apologético e não é evangelização. Não é contrário a essas duas coisas, mas também não é essas duas coisas. É um novo método. É um novo método. E eles não conseguem compreender isso, né? Então, E assim, você falou, né, que eles têm falha na evangelização e tem e tem até motivos para isso, porque como que eles vão, por exemplo, ter uma iniciativa de evangelização se as pessoas que forem entrar na igreja pelos sacramentos, para eles, tá desviado, não é válido. Então, eles preferem que a pessoa nem entre na igreja a ter que entrar nessa igreja aí que tá, digamos assim... Inclusive, isso me lembra um diálogo fictício que o Dave Armstrong ele escreveu no site dele, no blog dele, o Patrus, de um cara querendo se converter, mas o interessado, né, na conversão, mas conversando com um tradicionalista, né? E ele simplesmente não vê motivos. Ele assim vai conversando com o cara e o cara ele começa a ver que não é uma boa ideia, né, que ele se converta, né? É um diálogo fictício, se diga. Mas justamente por essas dificuldades, né? Se converteu, beleza. Qual missa eu vou assistir? Não pode a missa não sei o que, não pode sacramento tal. Daí fica difícil. E você percebe que isso é muito anti-intuitivo, né? Porque se você olhar os principais escritores católicos que nós temos hoje, como o próprio Dave, o Scott Hahn, né? E outros inúmeros católicos que se converteram, eles não se converteram conhecendo uma comunidade tridentina. Eles se converteram conhecendo uma comunidade normal. E se tornaram quem são, né? Então você não precisa dessa conversão à tradição, digamos assim, né? Que é uma espécie de segunda conversão que eles tratam, para você ser católico, né? Você só precisa viver a sua ordinariedade ali que vai dar certo. Tanto que eles falam, eles realmente consideram uma segunda conversão. A pessoa era só católica, mas enquanto ela era só católica, ela não estava convertida, ela só se converteu quando ela foi para o tradicionalismo. Eles têm muito disso. E eu tinha falado um pouco do aspecto do fundamentalismo, isso é realmente verdadeiro, né? A abordagem do tradicionalista é muitas vezes legalista, né? E aquela coisa, né? Você não pode... assim, o que o fundamentalista também, né? Mas o que o tradicionalista, o que o fundamentalista de certas denominações faz, né? Você não pode dançar, você não pode beber, você não pode mastigar ou se associar com quem faz isso, né? E no tradicionalismo é mais ou menos parecido, né? Você não pode ler pessoa tal, estudar pessoa tal, ver pessoa tal. Pessoa tal fala palavrão, pessoa tal não é um bom católico, então nem se aproxime. Então, nem se aproxime. É mais ou menos isso. Você só tem que ler coisa dos santos, porque várias pessoas têm defeitos, imperfeições, mas isso não invalida a obra dela, o que a pessoa é. Inclusive, eu vou trazer um exemplo, né? Um dia desses eu estava lendo um livro chamado um livro de um padre chamado Thomas Dewey, né? E a primeira frase do livro que ele diz, que ele coloca, né, como uma citação assim para começar o livro, é a de um teólogo muito problemático, né, que é o Hans Küng, né? E eu li aquilo, eu falei, tá, e continuei o livro, né? E achei o livro excelente. Mas o que aconteceria se um tradicionalista
lesse aquilo na primeira página. Ele ia ficar com inúmeras reticências, né? Não ia nem continuar, talvez, né, o livro, porque viu uma palavra de um cara que não é boa gente, entendeu? Como se a gente não pudesse, de alguma forma, peneirar o que há de bom num escritor ruim, né? Examinar tudo e reter o que é bom, né? Exatamente. Então assim, acontece muito isso, né? Dessa mentalidade, não fazer isso e não se associar com quem faz isso, senão você está fora do clube, né? O Simon falou assim, como se Jesus só andasse com um santo, Exatamente. E outra característica fundamental, né, é o pessimismo, né? Eles têm uma mentalidade apocalíptica. Mentalidade Sim. apocalíptica, exatamente. E esses dias eu estava lendo um livro, eu não quero citar o autor para ninguém ir atrás, porque ele é muito, muito ruim mesmo. Mas ele dizia que o católico ele tende realmente ele é tradicionalista. Ele diz que o católico tende ao pessimismo das coisas. Ele estava condenando o otimismo conciliar, né? E falou que o católico ele deve ser pessimista porque o fim do mundo, né? Conforme a gente se aproxima do fim do mundo, as coisas vão ficando piores. A questão é a seguinte: a questão é que a gente nunca sabe quando vai ser o fim do mundo realmente. E o mundo ele vive de oscilações entre eras boas e eras más. Eras boas e eras más. Ele não está numa constante de maldade, né? Ele está assim, né? Então a gente deve ser otimista justamente para criar mais eras de bondade que eras de maldade. Justamente porque eu penso que existe um pensamento de Santo Anselmo que é o seguinte, que quando o número dos santos, ou o número dos eleitos se completar, aí virá o fim do mundo. E eu penso o seguinte, que para a gente fazer o número dos eleitos se completar, a gente precisa de ter mais eras boas do que eras más. Justamente para ser mais completo. Né? Você criar mais eleitos, você precisa de mais pessoas dedicadas a Deus. Né? Então você precisa ter esse otimismo, né? De tentar conquistar as pessoas para Deus. Né? Só que eles não são assim. Né? Não. Então, assim, o Dave Arneson, né, por exemplo, ele disse que os red threads eles têm que olhar um pouquinho ao seu redor e ver o que de bom está acontecendo. Né? Então, ele diz assim que quando ele entrou na Igreja Católica, foi ali na década de 90, ele disse que ficou impressionado com a Igreja. Por quê? Porque ela conservou a moralidade tradicional, tinha posições pró-vida, né? Extremamente pró-vida, quando todas as outras tinham já abandonado esse caminho, né? Todas as outras igrejas tinham abandonado esse caminho. Houve um reavivamento da apologética e da imprensa católica como um todo. Né? Hoje surgiu o Cattle Cancers, que na época era o This Rock, e o Cattle Cancers hoje é um dos maiores apostolados católicos dos Estados Unidos, que tem uma livraria maravilhosa também. Né? Surgiram vários escritores convertidos. Isso muito decorre também da promulgação do catecismo novo, o catecismo amarelão, né, nessa década. Porque antes não tinha. Né? O pessoal tinha o catecismo holandês lá, e aquela coisa toda, um monte de catecismo estranho, e daí promulgou o catecismo amarelão e deu uma baixada na bola do pessoal. E a partir desse catecismo, vários apologistas começaram a fazer o seu trabalho. Né? Então, a coisa melhorou. Né? Você vê um crescimento do catolicismo na África, na Ásia. Né? Então, a gente está vivendo assim, na apologética uma era de ouro, digamos assim. Então, assim, você tem que olhar um pouquinho ao seu redor. Né? Não pode ficar caindo num pessimismo que leva à desesperança.
né? E é isso geralmente o que acontece no meio. Então, eles podem ver a onda do futuro, né, se olharem mais de perto. E aqui eu vou ler só uma coisa que eu escrevi, misturado com outras citações, né, mas que refletem isso que eu estou dizendo. Né? A reanimação da igreja será lenta. Estamos falando de séculos e séculos. Mas é inevitável também que o Senhor não volte logo, por causa da sua incrível misericórdia e providência, pelo qual sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são seus eleitos segundo seus desígnios. Portanto, devemos ser sempre otimistas e alegres, apaixonados por Deus e sua igreja, o Santo Padre, a Virgem Maria e os santos. Por isso diz São José Maria Escrivá: otimismo sempre, tanto quando as coisas correm aparentemente mal. Talvez seja essa a altura de romperes a cantar, com glória, porque te refugiaste nele, e dele só pode te vir o bem. E as Sagradas Escrituras complementam: brados de alegria e de vitória ressoam na tenda dos justos. Então, brados de alegria e de vitória ressoam na tenda dos justos. Essa é a marca dos justos, e não os choramingos, não as reclamações, não o pessimismo. E você percebe que eles não aceitam a realidade, assim. Então, as coisas não estão do jeito que eu quero, o que eu acho que deveria estar, o ideal. Então, não, eu não vou. Eu não vou participar disso. Se não tiver isso na missa, se não tiver ao ato, se não for a comunhão na minha boca, se o padre não me der, eu não vou. Então, como que a pessoa, eles querem crescer em santidade sem uma vida sacramental? Eles preferem ficar assim, estagnado espiritualmente, a participar da missa e receber comunhão e se confessar muitas vezes. Então, não tem sentido, né? Não, sim, exatamente. Um exemplo, até, aliás, disso foi o seguinte: vai ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas você vai entender, né? Quando ocorreu essa questão da pandemia, né, muitas prefeituras, né, e até muitos bispos proibiram que a comunhão na boca, né, a comunhão na boca. Independente de eu achar isso certo ou não, a questão é que era uma coisa que deve ser obedecida, né? E eu, por exemplo, não acho que seja uma questão científica essa questão de você ser obrigado, né, a comungar só de um jeito. Né? Até mesmo porque ao longo da história da igreja, muitos santos comungaram na mão. O Fábio Salgado fala isso. Não, sim, exato. Mas o que aconteceu? Muitas comunidades tridentinas, né, elas preferiram não comungar, só fazer a comunhão espiritual, né, do que comungar na mão. E daí eu fico pensando assim, tudo bem, o rito não prevê, né, a comunhão na mão, né? Mas isso é uma coisa que se pode contornar para o bem espiritual dos fiéis. Facilmente dá para contornar isso, né? Dá para pedir autorização, né? Já que é o bispo que está mandando, então, está na mão, né? Então não tem muitas dificuldades, mas essa mentalidade um pouco legalista, né, e até um pouco escrupulosa sobre algumas coisas, não permite que eles alcancem bens espirituais legítimos, né? Bem, e eu falei um pouco desse pessimismo, falei que a gente deve contornar o pessimismo. Daí vem aquela objeção, tá, mas os modernistas ainda estão aí atacando, etc. Sim, né, os protestantes não acabaram depois do Concílio de Trento, né? Ou os arianos não acabaram depois do Concílio de Nicéia. Eles continuaram. Todas as heresias que a igreja já condenou, elas
Elas não acabaram porque a igreja condenou. Não acabaram porque a igreja condenou, exatamente. Não há o que falar isso, né? Uma ideia, ela não é porque ela se disseminou que ela seja verdadeira. Ela Exatamente. E uma outra coisa, depois do pessimismo, né, uma outra coisa muito estranha no pensamento tradicionalista é a ideia de indefectibilidade ou de santidade da igreja. Porque, assim, sinceramente, se a igreja tem um direito canônico zoado, se a igreja tem uma liturgia zoada, se a igreja tem um papa muitas vezes herege, como eles chamam, se tem a maioria dos bispos também está fundado na lama, né? O que é exatamente, né, a igreja nesse caso? Né? Esses dias eu li uma besteira assim, é a igreja dos canonizados, que só vai ter no céu. Não é a igreja que o joio e o trigo tá junto, né? Acaba retomando aquela noção apenas de igreja invisível, né? Que é muito dos protestantes e não dos católicos. É aquela igreja platônica, né? Não aristotélica, de corpo e alma, só a igreja de alma. Né? E às vezes eu vejo que eles fazem várias distinções sutis que não servem para absolutamente nada. Então, por exemplo, a ideia de Roma eterna e Roma atual, né? O que seria a Roma eterna e a Roma atual? A Roma atual seria a Roma modernista, né? Essa igreja atual que a gente vê aí. Né? Enquanto a Roma eterna é uma coisa que eles têm na cabeça deles, né? E que validam todas as coisas que eles fazem. Né? Então acaba sendo isso. Né? O que valida as ações dele é uma igreja invisível, que não está aí para a gente ver. Né? Mas ainda assim eles tentam, né, traçar ali tentar costurar alguma coisa para ver se dá certo. Esses dias eu li uma coisa assim que eu fiquei impressionado, assim, o tamanho da criatividade. O autor dizia assim que o fato do Concílio Vaticano II ter originado uma nova religião, né, então que isso não significava necessariamente que havia duas igrejas. Eu fico pensando assim, o autor estava combatendo a tese de que existe Roma eterna e Roma atual. Na verdade, existe uma Roma só que essa Roma fundou uma nova religião. Essa é a tese. Só que eu fico pensando, que diferença faz? Porque, veja, se você está dizendo que a igreja é verdadeira, santa, católica, etc., fundou uma nova religião que é contra tudo que ela já foi um dia, né? O que adiantou? O que adianta você defender a unicidade da igreja, de que só existe uma igreja? O que adianta você defender que o Papa que a sé não está vacante, né? Que os sacramentos são válidos, etc. Se essas coisas, no fim das contas, não ajudaram a igreja a cumprir a sua missão, se a igreja falhou na sua missão, essas coisas elas só foram criadas por Cristo, só foram instituídas por Cristo justamente para ajudar a igreja na sua missão e fazer isso perfeitamente. Então a gente tem sacramentos, a gente tem papado, a gente tem tudo isso para que a igreja cumpra indefectivelmente sua missão. Mas se isso mas se a igreja mesmo fundou uma nova religião, né? Ou seja, então ela falhou, né? Então a promessa de Cristo, igual os protestantes, né? Igualzinho. Acabou, né? Literalmente acabou. Né? Então, assim, não dá para entender isso. Né? E às vezes eu penso assim, e essa distinção do que é pastoral, o concílio foi pastoral, né? Eles estão defendendo a indefectibilidade da igreja, dizendo que a igreja promulgou coisas que não são dogmáticas. Né? Foi conselhos pastorais. Eu vejo o seguinte, a igreja também tem uma teologia pastoral.
E a teologia pastoral está unida ao dogma, né? Não existe uma pastoral desvinculada, né, do dogma, como se a praxis pudesse ser uma heteropraxis, não uma ortopraxis, né? Como se na pastoral vale tudo, né? E na dogmática vale aí a coisa mais difícil, mais diferente. Não é assim, né? A igreja por si só não pode oferecer coisas que vão causar um grande dano aos fiéis, né? Tem um livro do Ronald Conte, um teólogo, que chama Indefectibility of Pope, né, em que ele defende que o Papa ele não pode cometer nenhum pecado que coloque em grande risco a igreja, a salvação da igreja, das pessoas, da grande maioria dos fiéis, alguma coisa assim. Nunca. Então, um Papa ser herético, um Papa ser apóstata, é uma hipótese que não cabe. E eu acrescentaria que a ideia que a igreja promulgaria ou divulgaria uma teologia para perder as almas também não cabe. Porque isso destruiria, né, aos poucos a igreja, né? E outra, eles falam assim que foram a partir de Lutero, né, que tudo começou. A primeira revolução foi a Reforma, né? Depois veio a Revolução Francesa, sexual e tudo mais, né? Mas e aí o concílio veio para fechar com chave de ouro. E são tradicionalistas, mas isso é uma teologia nova, completamente nova. A nova teologia é justamente isso. Quer dizer, claro que tem uma nova teologia, né, que teve ali no começo do século XX, né, mas o termo que eu estou expressando aqui de nova teologia é que a ideia de que um concílio pode ter um fim revolucionário contra a igreja é uma coisa nova. Estão traduzindo agora a obra de São Roberto Bellarmino, né? E São Roberto Bellarmino, na parte que ele vai falar dos concílios, ele diz que os concílios eles não podem errar justamente porque eles representam a Igreja Universal, né? E naquela época não havia dogma da infalibilidade papal, não havia nada. É só o fato dos bispos estarem reunidos representando a universalidade da Igreja. Entendeu? Era isso. E assim, né, e que bom que a gente foi tocar no ponto do concílio, eu ia falar um pouquinho dele agora. O Três Via falou assim: os dois papas do concílio disseram que o Concílio Vaticano II é pastoral. Quem? O Três Vias. 3 dias, né? Sim, predominantemente pastoral. Mas ele não foi só pastoral. Se você ler a Lumen Gentium, não mostra só pastorais a serem feitas. Mostra definições do que a igreja decide questões como, por exemplo, se a jurisdição do bispo vem do Papa ou se vem da própria ordenação episcopal dele, né? Então, tem a Dei Verbum, que fala sobre a revelação e a tradição da igreja. Então, assim, não é só pastoral, obviamente, é predominantemente pastoral. E nisso, todos os papas também falaram, né? Paulo VI falou que ali continha magistério. O próprio Papa Francisco agora ressaltou que é magistério, né? Então, e mesmo que fosse assim inteiramente somente um concílio de regrinhas, né? A igreja vai se propor a fazer isso, tal, só de regrinhas pastorais. Ainda assim é para ser obedecido. Ainda assim é para ser obedecido. Porque o concílio, ele vincula, independente da proposta dele, ele vincula todos os fiéis. Não tem essa de recusar um concílio, simplesmente porque ele é pastoral. Não existe isso, né? E
E era justamente uma coisa que eu iria falar agora. Um concílio, ele tem várias funções, né? Dentre elas, né, eu vou citar aqui, até escrevi, né? Atualizar a tradição da igreja, né? Confirmar os fiéis na fé, combater os erros do século, renovar a igreja e confirmar o sensus fidei dos fiéis. Essas são algumas funções que um concílio pode ter. Algumas, né? Às vezes um concílio ele não vai definir um dogma novo, e nem precisa. Tivemos concílios que não definiram um dogma novo, mas às vezes ele vai tratar da renovação da igreja naquele tempo específico, né? E tudo isso o Espírito Santo auxilia, né? Ele não abandona a igreja simplesmente porque ela resolveu não promulgar dogmas novos. A igreja precisa viver, e não só de dogmas. Ela precisa também ver como se converte melhor o homem do seu tempo, né? Então, é isso, né? Teve até um comentário aqui, dito que é pastoral para reinterpretar os dogmas. Eu não entendi essa expressão, mas tudo bem. Bom, né? E a linguagem que os tradicionalistas eles utilizam em relação ao concílio assim, não segue, né, a forma de um católico pensar, né? Então muitos dizem assim, os devotos do Concílio Vaticano II, né, ou a Igreja Conciliar, né? São termos que não cabem a um católico. E por que não cabem a um católico? Porque em nenhum momento você fica dizendo assim, os católicos devotos de Trento, os devotos católicos de Niceia, né? Ou a Igreja Tridentina, ou a Igreja Nicena. Não tem isso, tem igreja só. O católico não fica com essas distinções, né? O concílio está na tradição da igreja, isso não é possível tirar, né? E bem, né, um outro ponto que os tradicionalistas têm, uma outra característica, é justamente a da rejeição, né, dos papas conciliares, né? Então, eu até coloquei aqui, né, como são vistos os papas pelos tradicionalistas, né? Então, São João 23, né, ele já é um malvadão simplesmente por convocar um concílio, né? Já não serve. São Paulo VI, né, ele é acusado de presidir a destruição da igreja e promulgar uma missa, né, ilícita e por ser fraco com os liberais. São João Paulo II, né, é visto como o homem do concílio, né? Ele é acusado de ser indiferentista porque ele fez encontros ecumênicos em Assis, né, e beijou o Alcorão, né? E Bento XVI ele é até amado, né, um pouquinho, porque ele revitalizou a missa tridentina. Contudo, alguns tradicionalistas o odeiam porque ele chamou a missa tridentina de forma extraordinária, né? E eles não aceitam esse tipo de denominação para a missa tridentina. Ou simplesmente porque ele renunciou e abandonou o seu cargo e deixou para o Papa Francisco, né? E como eles veem o Papa Francisco como um Papa, né, que é tido como relativista e o mais modernista de todos os papas pós o concílio, né? E por isso os tradicionalistas simplesmente ignoram os papas conciliares e acreditam, né, que o seu magistério é abundante de erros e sem qualquer autoridade, né? Só que se a gente pegar essa imaginação que se tem em relação aos papas, a gente vê que uma coisa não casa, né? Esses dias um amigo meu me veio fazer um questionamento sincero, né? Se poderia haver um papa herege, né? Aquelas discussões, né, teológicas que tem, né? Eu acredito que não, né? E eu coloquei o seguinte
seguinte ponto de vista para ele. Veja, se isso fosse possível, seria até algo fácil. Por quê? Porque os próprios bispos são assim. A gente tem muitos bispos sem fé, hereges de verdade, etc. Só que com a diocese de Roma, isso não acontece. Quando a gente fala de um papa herege, a gente sempre discute no máximo 1 ou 2 casos que são altamente controversos, se eles eram hereges ou não. Né? E só pelo fato de ser escasso, absolutamente raro, isso favorece, na verdade, a tese de que Deus ele protege pessoalmente os homens que viram papas. E não o contrário. Né, de que há papas hereges numa fileira aí de anos, né, em décadas de anos, que ensinam erros e erros e erros e erros. Não é assim que funciona. Então, assim, a própria dificuldade de encontrar um papa herege e quando a gente acha que encontra é altamente controverso se ele na verdade, desfavorece a tese de que os papas erram demais quando atuam no seu magistério, ensinando. Né? Então, esse é um ponto. E aí a gente recobra a função principal do Papa hoje. Né? O Papa é extremamente importante para a Igreja. Ele estaria a serviço. Eu queria que essas pessoas conhecessem o que é viver sem Papa, como a gente já conviveu. Eles não dão valor, né? Não dão valor, exatamente, não dão valor. Né? E daí eles transformam qualquer outra coisa, né, como seu guia. Às vezes é um guru, né? Às vezes Sempre tem um papa, né? Sempre tem um. É um grupo, exatamente, é um grupo que vai... Então, por exemplo, uns 3 anos atrás, mais ou menos, teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, né? Bom, aí discutiu-se, né, a respeito do direito de greve. Né? E daí foi engraçado, porque se você olha o compêndio, né, da doutrina social, coisa assim, afirma, né, que o direito de greve é legítimo. Mas daí um padre tradicionalista desses, né, quis confirmar os seus fiéis na fé, né, e começou a espalhar que com a sua própria leitura que a greve não é algo, né, que um católico deve defender. Eu fico pensando, né, os tradicionalistas às vezes reclamam muito e demais que os textos conciliares são ambíguos, que os papas não determinam nada, né, que eles se lixam para a autoridade, aquela coisa toda. Mas se a gente for pensar bem, os tradicionalistas eles são a causa de muito relativismo dentro da igreja. Porque veja só, né, o que o direito canônico diz, né, quando você ordena um papa, um bispo sem autorização papal? Você está excomungado, né, automaticamente. Daí o que eles vão lá e dizem? Ele não foi excomungado. Isso não valeu. Ou qual é a missa ordinária da igreja? Ou qual a missa que você deve ir? Daí, qual é a resposta objetiva? Né? A resposta objetiva: uma missa de um rito católico. Ponto. Né? Daí o que o cara disse? Uma missa que mais agrada a Deus. Né? Aí já relativiza. O que é uma missa que mais agrada a Deus? Não se sabe. Então, assim, populam. Então, assim, a igreja, o que é a igreja? O que tem de fantástico na igreja? A igreja, ela dá meios objetivos da gente conhecer a verdade. Então, se você quer saber a doutrina dela, leia o catecismo. Se você quer saber qual é o direito dela, leia o direito canônico. Né? Se você quer saber os dogmas,
enfim, qualquer coisa, leia os documentos. Simples assim. Mas daí os caras não, né? Para você conhecer o que é a verdadeira igreja, leia o meu livro sobre a crise da igreja. É aquela coisa. Ou busca um padre tradicional, né? Conversa com um padre tradicional. Então acaba criando muito relativismo, né? Muito relativismo mesmo. E até assim, mais... inacessível, né? Para a maioria das pessoas. Exato, né? Tem mais 2 pontos que eu gostaria de falar, né? Um é relativo a certos apelidinhos, né, que são dados, né, que são, por exemplo, neoconservadores, né, ou neocatólicos, mais como nos Estados Unidos. Né. Então, o que seriam esses termos? Né? Neoconservadores, neocatólicos, neocons, enfim, né, são todos os católicos, né, que aceitam a ortodoxia do Vaticano II, a licitude e legitimidade da Missa Nova, da Missa Paulo VI, e as demais reformas conciliares. Né? Então, para os TREDs, né, os neocons, os neocatólicos, neoconservadores, eles não são sinônimos de modernistas, não ao menos no sentido formal, né? Talvez no material. Mas neocons, para eles, seriam católicos conservadores no sentido de que eles abraçam tudo que a igreja ensina através do seu magistério, mesmo naquilo que afronta a tradição pré-conciliar. Então, eles seriam católicos ingênuos que tentam ser bons católicos, né, mas moldados por uma nova catolicidade, né, ditada pela igreja conciliar. Né. Isso é a noção de neocon que se tem, todas as vezes que me empregam esse termo. Né. E eles entendem que os neocons, entre aspas, né, deveriam amadurecer e crescer como católicos, né, aderindo à posição tradicionalista, né, pela mera contemplação do que a igreja é hoje, né, e do que ela era antes do Concílio Vaticano II. E isso é exatamente um elitismo espiritual. Né? Ele faz com que eles tenham, perante o restante dos católicos, um comportamento não caridoso, tratando como se fossem católicos de segunda classe. Como se não fosse possível você ser um bom católico, você alcançar a santidade, você ser uma pessoa piedosa, aceitando o Concílio Vaticano II, indo à missa no Rito Novo. Exatamente, né? Exatamente isso. Então, assim, o elitismo, ele é provocado pelo quê? Pelo vício do orgulho, que causa nos tradicionalistas a sensação de serem remanescentes, né? Resistentes, inseridos num mar de católicos ocultos, incultos, na verdade, e que não sabem as verdadeiras causas da crise da igreja. Né? É essa sensação que eles têm. Por isso eles adotam muitas vezes um comportamento sectário, isolacionista, né? E reprimem qualquer tipo de mistura com os outros católicos. Então, se você for observar, né, tradicionalistas têm muita dificuldade de trabalhar em equipe, né, com outros tipos de grupos. Né? Então, você não vê nem mesmo, às vezes, trabalhando em equipe com grupos pró-vida, por exemplo. É uma coisa difícil. Tem um protestante ali, vou ficar longe. Tem esse pessoal meio de direita, não sei o que e tal. Não, vou ficar longe também. É isso. Né? Só que, não obstante, né, se nós seguirmos o nosso sensus fidei, veja, a gente vai derrubando várias teses do tradicionalismo, não com teologia dogmática, sabendo um monte de coisa, não, com sensus fidei, porque é essa sabedoria que a gente tem acesso para reconhecer a doutrina verdadeira. Né? Se a gente seguir o nosso sensus fidei, a gente vai observar o quê? O que pareceria mais, segundo uma mente católica, um neocatólico? Aquele que aceita a ortodoxia dos concílios, a legitimidade e a licitude da missa, e aquilo que a igreja ensina em seu magistério, ou ao contrário, um católico que rejeita tudo isso? O que seria um neocatólico? Um novo católico, moldado por uma nova catolicidade? É justamente
o que o tradicionalista é, o que ele rejeita os concílios, rejeita a missa, rejeita. Ele é um novo católico aqui, né? Então tem essa questão. E um outro problema que eu vejo nos tradicionalistas, é justamente o que eu já tinha falado, era o julgamento privado, né? Eles são os católicos pelo direito de decidir, né? Então, existe até uma expressão americana que é Cafeteria Catholics, né? É o católicos de buffet, né? Que escolhem o que vão crer ou que escolhem o que vão obedecer. E assim, para a doutrina da igreja, né, todo cristão que rejeita um dogma, né, da igreja perde a fé, a virtude sobrenatural da fé, né? E os red threads, eles têm o péssimo costume de escolher, né, como seus amigos modernistas. Eles escolhem o que vão crer. Só que daí os threads eles vão dizer assim, bem, mas a gente não rejeita dogmas, justamente porque a gente aceita o magistério infalível da igreja. E por isso a gente não pode ser encaixado nessa ideia de que somos católicos pelo direito de decidir, porque a gente aceita todos os dogmas da igreja. O problema, contudo, não está tanto no que o red thread rejeita, mas no princípio pelo qual ele rejeita, né? Quando, por exemplo, os tradicionalistas eles decidem pelo seu próprio julgamento qual concílio irão seguir, qual concílio faz parte da tradição ou não, né? Eles estão partindo do mesmo princípio de quem rejeita dogmas, né? É mesmo. E qual é o princípio, né? É o de colocar a consciência individual acima do magistério, né, da igreja. É um protestante, aqui, né? Exatamente. E aqui eu lembro da instrução Donum Veritatis, né, que ela dizia o seguinte, né, que ela determina que a consciência individual, né, não é suficiente para rejeitar um ensino magisterial, ainda que não dogmático. A Donum Veritatis era uma instrução para os teólogos, né? Ele diz assim, não, a consciência individual não afasta o magistério da igreja. E é engraçado, né, que teve uma vez que eu ouvi certa vez o seguinte, né, que você ir na missa no domingo, né, é uma questão de consciência. E por quê? Porque se o cara acredita que ir na missa nova é pecado mortal, ele não pode ir contra a sua consciência. Porque se ele for achando que isso é um pecado mortal e fazer mesmo assim, ele estará cometendo um pecado mortal. Só que existe um erro nesse pensamento. E qual é o erro, né? Vou explicar. A nossa consciência natural, ela é formada pelo quê? Pelos princípios, né, do direito natural que se aplicam numa situação concreta. Então, você não pode contrariar os princípios do direito natural, né? Sob a desculpa de estar fazendo algo pela consciência. E a consciência católica, agora sobrenatural, é construída por quem, né? É formada por quem? Pela fé, cuja regra próxima é quem? O magistério, né? Então, assim como seria loucura, né, a consciência se revoltar contra o direito natural, também é impensável o católico colocar a própria consciência contra aquele que a forma, que é justamente o magistério da igreja. Então não há espaço na igreja católica para a mentalidade do pick and choose, né, do escolher e pegar, né? Porque ele, ao fim e ao cabo, reduz a mente católica à mente protestante. E acaba tornando, né, o catolicismo numa filosofia,
e não numa religião revelada, né? E por fim, agora sim, no final, falar um pouquinho da missa, né? Que eles rejeitam, né? Eles rejeitam a missa nova. Então, assim, os tradicionalistas, eles têm uma postura extremamente ofensiva em relação à missa de Paulo VI. Eles assumem, alguns, né, assumem que ela é válida, mas depois dizem que ela é objetivamente ofensiva a Deus, né? E para isso, o que eles fazem? Eles se utilizam de várias distinções e tecnicidades, né? Só que são distinções sem diferença real, né? Porque, em suma, né, para o tradicionalista, a missa nova não é um católico, não é uma missa que um católico deva assistir, né? Então, tanto faz se é inválida ou se é ilícita, simplesmente ela não é uma missa que está acessível, digamos assim, aos católicos. E bom, e como é que eles sabem que a missa é ofensiva a Deus, né? Bom, aí eles apelam para o quê? Para vários liturgistas privados, né? Leia o breve exame crítico do Novus Ordomici, né? Leia o livro do Monsenhor Klaus Gamber, né? Leia o padre Aníbal Bonini, etc., né? Mas a grande questão é a seguinte, né? Quando a missa ela é promulgada, né, a gente deve interpretar ela baseada nos documentos da igreja, né, e não em liturgistas privados, muito menos em fofocas de bastidor, né? Então dizem lá, essa missa teve ajuda de 6 protestantes, não sei o que, blá 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 blá. Não interessa, simplesmente não interessa. Tá? A gente sabe que teve 6 protestantes, 4, não lembro. Mas, e se a gente tivesse, por exemplo, no século V, o Papa tivesse feito isso, chamado 6 protestantes para fazer para observar, né, a reforma de um rito, né, e ele jogasse para os católicos, e os católicos nunca soubessem dessa informação, que diferença faria? Não faz nenhuma diferença. Porque o que nos traz segurança é que nós temos um Papa para proteger a missa de qualquer influência ruim. Então, ainda que fossem 6 protestantes confeccionando a missa, a gente tem um Papa para barrar as coisas ruins, né? É esse o ponto que tem que ficar claro. Então, a missa ela deve ser lida conforme a mente da igreja. E a mente da igreja está onde? Está no Klaus Gamber? Está no breve exame crítico? Não. Ela está onde? Na Mysterium Fidei, né? A encíclica do Papa Paulo VI. Ela está na Sacramento Caritatis. Né? Ela está no instrumento, na introdução geral ao missal romano. É isso. É aí onde está a missa, né? E bom, os tradicionalistas eles ainda acreditam, né, que é preciso ter um profundo conhecimento, né, de liturgia, de direito canônico, né, para falar para ver os problemas da missa, né? Mas esse é justamente o motivo pelo qual a gente deve pensar que a missa ela não deve padecer de todos esses problemas. E por quê? Porque, bom, né, a gente tem milhares de católicos no mundo que são simplesmente simples, pessoas simples, né? E que eles apenas confiam, eles se santificam por aquele rito. E apenas confiam que a igreja está dando, que a igreja é a expert nesse assunto, né? E que está dando o que tem de melhor para os fiéis, né?
Aí é que entra o sensus fidei e apita, né? Não, eu não preciso ficar sabendo, lendo 35 mil liturgistas privados para saber que a missa que a igreja está me dando é boa. Basta que a igreja esteja me dando. Eu sei que ela é boa. Entendeu? Não preciso fazer muito. E isso é uma coisa que quem está entrando agora na igreja, quem está fazendo a transição do protestantismo, tem que estar ciente, né? Porque na minha época não tive ninguém para me falar isso, e se você é um desavisado, você entra sem saber, você acaba comprando, você acaba acreditando, né? Que, nossa, meu Deus, então quer dizer que a igreja está perdida, se perdeu, tá uma bagunça. Então tem que tomar muito cuidado para você não perder a fé, para você vigiar e não acabar sendo um protestante dentro da igreja, né? Porque aí você trocou 6 por meia dúzia. Exatamente. Né? Então, esse é um dado, né? A gente não precisa ser erudito para saber que a missa que a igreja está dando é boa para a gente, nossa vida. E assim, a gente consegue ver alguns comportamentos dos tradicionalistas que mostram que eles não estão indo no caminho certo. Né? Então, por exemplo, eles sempre apelam para a crença deles na validade da missa. Quando a sua obediência deles é questionada por outros católicos. Quando alguém pergunta assim, você acredita que a missa é inválida? Não, que isso, não. Putz, não, ela é válida sim, com certeza ela é válida. E por que eles fazem isso? A grande pergunta é por que eles fazem isso. E aqui eu pego uma coisa que o Dave Armstrong ele pontuou muito, assim, foi certeiro, né? Ele diz assim, que eles assim o fazem porque, de certa forma, são inoportunas em determinado contexto as suas eternas e radicais lamúrias sobre a missa. Mostrando, portanto, que é necessário, em certo momento, revestir a sua atitude de uma aparência ortodoxa. Mas, com isso, eles acabam mostrando que há um indicador de legitimidade católica que está fora do contexto deles. Em outras palavras, quando os tradicionalistas querem se mostrar submissos aos outros católicos, né, perante os outros católicos, eles confessam a legitimidade do verdadeiro espírito católico, o de submissão à igreja, que eles não vivem. Então, olha que revelador isso. Né? Primeiro, a gente destaca que as várias distinções que eles fazem de licitude, validade, não faz diferença. E depois a gente vê que eles só fazem isso para dar uma aparência de ortodoxia. Uma ortodoxia de uma posição ortodoxa, que é de certa submissão à igreja, que eles não têm. Né? Então, eu achei isso, assim, fundamental. Né? Então, Fecha com chave de ouro. É verdade, né? E eu penso assim, que se eles pensam que a missa de Paulo VI, né, é uma ruptura radical, né, uma séria deformação. Né? Mas daí a gente pensa em termos mais objetivos. O que seria uma séria ruptura? O que seria uma séria deformação? São termos muito imprecisos, extremamente imprecisos. Se na missa está ocorrendo o sacrifício de Cristo, né, se ocorre a transubstanciação e tudo mais, qual foi a séria ruptura que houve? E uma outra coisa também que eles falam é que as pessoas, os católicos de hoje em dia, estão muito depravados, relaxados. E antes do concílio, não, era todo mundo praticamente beato.
a sociedade toda era cristianizada, as pessoas andavam retamente, o catolicismo era forte e tinha muitas devoções e tudo mais. Aí depois do concílio, nossa, agora a igreja está assim, depravada. Os fiéis estão perdidos, a igreja está perdendo fiéis e tudo mais. E antes não. Antes era praticamente todo mundo santo. É como a gente fala, né? Tem um mito fundador, né? Antes do concílio era uma coisa, depois do concílio era outra. E o pensamento é meio circular, né? É meio tautológico até. Porque... Tautológico não é a expressão certa. Mas ele já pressupõe uma coisa que precisa ser provada, né? Ele já pressupõe que a queda das vocações, a queda das devoções foi por causa do concílio e não, por exemplo, uma causa externa, como, por exemplo, o crescimento das revoluções sociais que nós tivemos, né? São vários. A realidade é tão complexa, né? São vários fatores, né? E tudo cai em cima do concílio. Exato. E, assim, para fechar sobre a missa, né? É óbvio que essas distinções sem diferença, essas posturas, digamos, contraditórias, uma mente verdadeiramente católica, ela não comporta essas coisas. Então, se a mente verdadeiramente católica, ela compreende que a igreja tem autoridade sobre as disciplinas dos sacramentos. E a mente católica confia na igreja plenamente a respeito disso. Então, o sacrifício de Cristo que a igreja nos dá em seus 22 ou 24 ritos, né, constitui a oração pública da igreja, né? E essa oração alimenta os fiéis e o mundo inteiro. E se essa missa nos alimenta, né, então nós devemos vê-la como um meio de nos unirmos a Deus, né? E aqui, eu até vou citar, né, como a igreja enxerga que é assim que a gente deve ver a missa, né? Na Sacrosanto Concilium, do concílio, né, no número 21 diz assim, né, a Santa Mãe Igreja deseja com empenho cuidar da reforma geral da liturgia, a fim de que o povo cristão na Sagrada Liturgia consiga com mais segurança graças abundantes. Então o que isso significa? Que a igreja ela quer que os fiéis tenham mais graças com a liturgia. Mesmo, e por isso que ela quer reformar alguns aspectos. Ela quis reformar alguns aspectos. Ela queria um meio de se unir a Cristo e não de debandar dele, né? Então, só por ela estar dizendo isso, você não pode olhar o concílio como se fosse uma pretensão assim, para ir contra de foco. De desvio de foco, né? Então, aqui é preciso mudar o esquema mental, né? Como que tá para você? Agora voltou. Então, eu estava dizendo que é preciso mudar o esquema mental, né? Igual o Cristiano falou aqui, o mesmo erro de Lutero, querer julgar casos isolados de erros com o corpo todo, né? Exatamente. E aqui é preciso mudar o esquema mental. Um cristão com mente católica, ele ama a Santa Missa, né, seja ela de um rito ou de outro. E ao invés de chamar, né, a missa de missa imputada, a missa de Paulo VI, né, de missa imputada, de missa incompleta, de missa ilícita, de missa ofensiva a Deus, um monte de coisa, porque ele não muda o esquema mental, né? Porque ele não chama a missa, essa missa, né, de uma nobre simplicidade de Deus. Porque foi isso que o concílio pediu, que a reforma
fosse uma nobre simplicidade, fosse uma simplicidade que ajudasse a chegar em graças mais abundantes. Né? Então mudaram o olhar sobre algo, porque a igreja determina, faz parte da essência de ser católico. E essa obediência que abre vários tesouros celestes. Né? Então, essa mudança, ela ajuda também a gente a derrubar várias resistências mentais, psicológicas, né, que a gente tem, formatando a nossa mente, a mente da igreja, e por consequência a mente de Cristo e do Espírito Santo. Né? Então é essa chave, mudar o esquema mental. Eu odeio, eu simplesmente fico muito triste quando eu vejo na internet o pessoal atacando a missa o tempo inteiro, falando que precisamos discutir a missa nova, precisamos fazer isso, precisamos fazer nada. O que você precisa fazer é mudar a sua cabeça, né? Mudar o seu esquema mental, para aceitar e tirar as graças mais abundantes, né, da missa. Exatamente. Então acho que era isso, né? A gente já vai quase para 1h30, né? Verdade. Mas acho que era isso. Eu agradeço assim a oportunidade de voltar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se alguém tiver, pode procurar o Leandro ou aqui mesmo no apostolado Cardeal Nilma, que a gente pode estar respondendo as dúvidas. Leandro, obrigada pela sua participação, por você mais uma vez estar aí ajudando, esclarecendo. E espero que vocês tenham compreendido o que a gente quis passar, que vocês fiquem alertas, né, não caiam nesse discurso, nesses grupos. E é isso. Um abraço. Tchau. Eu agradeço. Você quer dar um recado? Oi? Você quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Oi, travou de novo. Já vamos encerrar, porque tá travando toda hora. Tá bom. Então eu agradeço. Deus abençoe todos vocês. Até mais.